Fala, rapaziada! Saudações vascaínas, e teve novidade com relação a Levenciano. Ele voltou a aparecer e confirmando amanhã mais uma live onde ele vai trazer tudo que vai rolar nesse julgamento, que vai acontecer nessa semana aí, que pode causar grandes mudanças dentro do Vasco da Gama, pode colocar de vez agora o Levenciano na presidência do Vasco e tirar o Jorge Salgado. Vamos trazer novidades de tudo que vai rolar na live, tudo que vai rolar também nesse julgamento, para você ficar por dentro aí de tudo que acontece dentro do nosso clube relacionado a esse processo eleitoral. Vamos falar também sobre novidades com relação ao novo reforço, Arthur Mina, o possível novo zagueiro do Vasco, que segundo notícias está sendo já transferido para o Vasco da Gama, está vindo ao Rio de Janeiro. Temos novidades com relação a essas negociações, vamos trazer aí tudo que está rolando. Falar sobre Gabriel Peck, já está sendo comparado como o novo Felipe Coutinho, segundo a mídia. A gente vai trazer tudo que está rolando, o jogador aí está sendo muito bem falado por diversos clubes e já pode sair do nosso gigante da colina e trazer muitas novidades. Temos muitos assuntos no vídeo de hoje e é claro, torcedor, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você e também deixar o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do Vasco da Gama, o que você acha sobre uma possível reviravolta na presidência do clube, todas as novidades, tudo que vem acontecendo. Deixe a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo, vou responder um por um. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre novidades com relação aos jogadores que haviam sido dispensados do Vasco, né? Durante aí esse primeiro período do campeonato, né, primeiro período do Campeonato Carioca, primeiro período dessa temporada para o Vasco, alguns jogadores tiveram as suas férias prolongadas, como o Iago Pikachu, o Henrique, o próprio Wehrley, Marcos Júnior. O Vasco prolongou as férias desses atletas para que eles fossem negociados com outros clubes. Porém, infelizmente, o Vasco não conseguiu fazer com que esses jogadores fossem negociados. Eles permaneceram ali, né, no elenco Cruz Maltino, não treinando junto aos jogadores que estão no foco para essa próxima temporada, mas ainda estavam compondo o elenco. Volto a repetir, eles não fazem mais parte do grupo que o Vasco quer para essa próxima temporada, eles não estão nos planos da diretoria Cruz Maltina, o Marcelo Cabo não conta com eles aí para esses jogos que vai ter, para os campeonatos que vai ter ao longo do ano, mas de certa forma eles têm contrato a cumprir e vão retornar às atividades amanhã. Segundo notícias, Henrique, Wehrley, Marcos Júnior, Lucas Santos e Neto Borges amanhã voltam a treinar no CT do Almirante. É claro, não vão treinar juntos com o elenco principal, não vão treinar juntos com o elenco que o Marcelo Cabo tem em mãos e conta aí para essa próxima temporada, mas vão retornar às atividades físicas. Os jogadores vão seguir aí, segundo notícias, uma programação específica ali para o tipo de treinamento melhor para cada atleta, né? O Vasco continua tentando levar eles a outros clubes, mas muitas coisas dificultam a possível transferência. O Vasco foi um clube que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores não têm muita qualidade, a gente tem essa noção. O Wehrley, além de não ser um jogador de qualidade, recebe 300 mil por mês, que é um salário considerado altíssimo pro tipo e pro jogador que ele é. Então, de certa forma, isso dificulta uma possível transferência. Voltam a treinar amanhã, não estão nos planos da diretoria e o Vasco retorna ao mercado amanhã mesmo, já tentando, de certa forma, fazer com que esses jogadores sejam transferidos para outros clubes. Também com relação a novas notícias, o Vasco enfrenta o Tombense quarta-feira pela Copa do Brasil. E aí o Vasco tá com um novo protocolo com relação a essa viagem. Na minha opinião, isso também é um desgaste absurdo para os jogadores. O Vasco não vai viajar mais uma vez de avião, assim como foi com a Caldense. O Vasco vai viajar para Minas Gerais de ônibus. O Vasco vai sair aqui do Rio de Janeiro, tem previsão de sair a 1h da tarde, após o treino que vai rolar no CT do Almirante. Vai viajar ali para Minas Gerais de ônibus fretado, né? Um ônibus leito, segundo notícias. De certa forma, segundo a própria direção
do Vasco da Gama vai trazer mais conforto para os jogadores e a previsão de chegada é às 9h30 da noite, ou seja, 8 horas e meia dentro de um ônibus para os jogadores de clube profissional. Nem clube amador tá mais viajando de ônibus e o Vasco da Gama tá viajando aí de ônibus para Minas Gerais, para outro estado. Na minha opinião, é o que demonstra, infelizmente, a falta de planejamento, falta de capacidade que essa diretoria atual tem dentro do clube. Então é triste, mas o Vasco vai de ônibus, treina amanhã, pela parte da manhã, almoça, viaja para Minas Gerais, chega em Minas por volta de 9h30 da noite e na terça-feira treina 4h30 da tarde, já avisando o jogo contra a Tombense, quarta-feira às 9h30 da noite. É claro, torcer por uma vitória, o Vasco vem de uma boa vitória contra a equipe do Bangu por 4-2, não vai ser um jogo fácil, o Tombense vem bem também no Campeonato Mineiro, é uma equipe que está muito bem organizada e assim como não foi com a Caldense, não vai ser fácil ir para a terceira fase da Copa do Brasil e vencer ali a Tombense, mas como a gente sabe, é sim obrigação o Vasco passar por essa fase da Copa do Brasil. E volto a repetir, algo muito importante, independente do momento que o nosso clube vive, independente das vitórias que estão chegando, independente dos jogos bem jogados, independente dos jogadores que vêm se destacando, salários têm que ser pagos. O torcedor vascaíno não vai se conformar com salários atrasados, isso é uma vergonha, um clube do tamanho do Vasco da Gama, com a tradição do Vasco, com a grandeza do Vasco da Gama, não pode ficar 4 meses com salários atrasados e dia 20 de abril batendo o 5º mês. Nós, torcedores vascaínos, não podemos nos conformar, essa tal diretoria não pode normalizar salários atrasados e os jogadores também, e os funcionários não podem achar normal um clube desse tamanho ficar 4 meses com salários atrasados. É, de certa forma, muito ruim para a imagem do nosso clube, tanto para o mercado quanto para nós, torcedores. Mas vamos seguir, falar agora com relação a Gabriel Peck, uma grande revelação aí desse início de campeonato, um jogador que vem fazendo boas atuações, vem se destacando no início desse campeonato carioca, na Copa do Brasil, é tratado como uma das grandes joias aí do clube para essa próxima temporada e também para os próximos anos, né? Um jogador novo que se destacou ali no ano de 2019, teve um início muito bom, desceu as categorias de base novamente, foi campeão de tudo no Sub-20, retornou ao profissional com mais corpo e com mais habilidade, mais fundamento e vem se destacando e, na minha opinião, é o principal jogador do Vasco nesse início de campeonato carioca e nessa atual temporada também. Jornais aí já tratam o garoto como o novo Felipe Coutinho, aí por conta do momento em que ele vem brilhando, no momento em que ele vem se destacando, já que Felipe Coutinho teve seu início lá no ano de 2008, quando o Vasco havia caído para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi o momento que Felipe Coutinho mais jogou bola, foi o momento que Felipe Coutinho mais se destacou, aquela vitória de 6-0 sobre o Botafogo, o Coutinho também brilhou naquela partida e diversas outras, e por conta disso, o Gabriel Peck já começa a ser comparado ao Coutinho, um jogador novo, que se destacou no momento de reconstrução do clube e esperamos que da mesma forma que o Coutinho brilhou e é considerado aí uma das grandes joias do nosso gigante da colina, que o Gabriel Peck possa seguir os mesmos caminhos, traçar os mesmos passos e ser também mais uma das grandes revelações do nosso clube e da mesma forma que lá atrás o Coutinho rendeu, ele também, o Gabriel Peck, possa render milhões de reais ao nosso clube e de certa forma dar uma aliviada financeira, porque o Vasco tá precisando com urgência. Para vocês terem noção da ótima temporada, né, que o garoto vem fazendo, é o primeiro em número de gols, sendo 4, o primeiro em número de finalizações da equipe, o primeiro em número de assistências para finalizações, o primeiro em número de faltas recebidas, o primeiro também em número de interceptações. Ou seja, um grande jogador, se destacando muito e sem dúvidas nenhuma vai fazer uma linda temporada com a camisa do Vasco. E antes de falar sobre o Levenciano, eu quero trazer só mais uma notícia com relação aí ao novo zagueiro que pode pintar dentro do Vasco da Gama. A gente sabe muito bem dos problemas que o Vasco está tendo aí nessa temporada com relação às jogadas aéreas. O Vasco vem tomando muito gol bobo com relação às jogadas aéreas da equipe adversária. Ontem foi mais um gol que o Vasco tomou dessa forma contra o Bangu. Contra o Madureira, os 2 gols do empate do Madureira também foram dessa forma, com jogadas aéreas. E o Vasco não pode dar esses moles. O Vasco tem que se reforçar aí no sistema defensivo. O Vasco tem que treinar mais jogadas com relação a isso. E por conta disso, desses problemas que o Vasco está tendo aí com relação a essas jogadas aéreas, o Vasco está indo fundo no mercado atrás de um novo zagueiro. A gente sabe que o Vasco tem zagueiros ali de qualidade, como o próprio Ricardo Graça, o Miranda, o Castan, passa por um momento ruim, mas é um zagueiro renomado no futebol, porém são zagueiros novos. O próprio Ricardo Graça, o próprio Miranda, o próprio Ulisses são zagueiros novos e o Vasco procura no mercado um zagueiro
velho, no caso de experiência, maturidade, e que seja bom, tenha passagens por grandes clubes. E esse nome, segundo notícias, seria o Arturo Mina. É um jogador muito alto, de 1,90 m e muito forte também na jogada aérea, que seria o objetivo do Vasco da Gama para essa temporada. Contratar um zagueiro experiente, que leve, né, essa experiência, essa maturidade que tem aos jovens e também reforce o sistema defensivo e que esse problema não seja mais um problema dentro do clube. Segundo notícias, o jogador está muito perto, um jogador que tem passagem por Independente Del Valle, River Plate, seleção equatoriana, e seria um grande destaque, um grande reforço também. E segundo notícias do jornalista equatoriano Gerson Ruiz, do Diário Extra, esse jogador aí tem conversas sim ainda, muito iniciais com o Vasco da Gama, porém até o momento não confirmou que o Vasco fechou com o atleta. Inclusive o zagueiro, segundo notícias, está livre no mercado para assinar com qualquer clube, e o Vasco pode ser sim um possível e provável destino aí para o Arturo Mina. Volto a repetir, conversas no início, nada fechado, mas sim, a grande chance do Arturo Mina ser o novo zagueiro do Gigante da Colina, 30 anos, um ótimo defensor, grande destaque aqui no continente sul-americano e pode ser considerado um dos grandes reforços do Vasco aí para essa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Levenciano. Ele que voltou a aparecer aí hoje pela parte da manhã, confirmando que amanhã vai ter mais uma live do Leven, a live que ele tanto faz, né? Ele fez aí uma live no mês passado, né, com relação aí a esse momento do clube, a julgamentos, a possível reviravolta. Ele irá fazer mais uma live amanhã, já que essa semana teremos julgamento inclusive que pode causar uma reviravolta dentro do clube. Ele aí foi através de sua conta no Instagram e confirmou, falou o seguinte: te espero amanhã, 8 horas no canal Leven 2020, no YouTube, para falarmos do julgamento no dia posterior, que no caso é terça-feira. Também sobre os problemas crônicos graves que o clube continua enfrentando por equívocos que se repetem. Falaremos também sobre a diferença de gestão, de valor e de lucro e como essa gestão aplica conceitos ultrapassados que podem sepultar o clube de vez e como e por que podemos retomar o caminho das glórias através do Somamos. Vai dar Vasco. Então, sem dúvidas nenhuma, vamos ter muitas novidades aí nessa live, uma live imperdível e nós temos que ficar por dentro. Mesmo você que apoia o Jorge Salgado, Júlio Brant, não apoia o Levenciano, tem que saber as propostas dele, tem que saber o que irá acontecer no futuro do nosso clube, já que na terça-feira temos um julgamento importantíssimo que pode causar uma reviravolta e mudar totalmente o rumo do Vasco para essa atual temporada. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, muitas novidades. Poderemos sim, com grande chance, ter uma reviravolta na terça-feira e, é claro, amanhã, no vídeo das 10 horas da manhã, a gente passa limpo com relação a esse julgamento e traz todas as novidades com relação ao que pode acontecer no futuro e dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família, Canal do Gigante, possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!